Bem, quando você vir uma garrafa de espumante como essa ou outra, onde está escrito aqui método tradicional, apesar de estar pequeno, mas vocês vão ter um zoom da foto, método tradicional, então vocês valorizem muito esse espumante e parabenizem o vinicultor por ter feito um espumante no método tradicional, porque é um método muito complexo, requer muito trabalho, paciência, né? E é exatamente o mesmo método de elaboração de um espumante idêntico ao de um champanhe legítimo, né? Esse é um champanhe Veuve Clicquot e é feito pelo método champenoise, né? Que é o método da região de Champagne. Então tudo começou na década de 70, quando o Comitê de Champagne reivindicou a patente de usar o nome Champagne apenas para os vinhos espumantes elaborados na região de Champagne, que fica no norte da França, né, com uvas, né, da própria região, a vinificação feita na própria vinícola da região de Champagne e o engarrafamento também da região. Então só esses vinhos, né, podem ser chamados de espumantes Champagne, bem como o método champenoise, né, que é o método que faz a Champagne e que no resto do mundo, né, chama método tradicional ou método clássico. Mesmo dentro da França, né, não se pode chamar Champagne em outras regiões. O único lugar é no norte da França, na região de Champagne, que pode se chamar de Champagne. É tanto que tem uma frase lá que diz, né, em francês, Il n'est champagne que de la Champagne. Traduzindo, se não é de Champagne, não é Champagne. Então, os verdadeiros Champagne, né, com esse nome, só pode ser se for elaborado dentro da região de Champagne, norte da França. Mas, e o resto da França? O resto da França existem 8 regiões que fazem espumantes de alta qualidade, quase no mesmo nível da região de Champagne. Né? Por quê? Porque Champagne tem todo um terroir especial, tem as uvas da região, Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier, que faz o champanhe. Então é toda uma conjectura que faz os espumantes de champanhe serem especiais. Mas existem espumantes na França de altíssima qualidade, né? E nessas 8 regiões, esses espumantes lá são chamados de crémant, né? E não de champanhe. E no resto da França, vinhos espumantes de menor qualidade são chamados de mousseux ou effervescent, e os frisantes de pétillant. Mas as 8 regiões da França que produzem seus crémants são o crémant da Alsácia, o crémant do Loire, crémant de Bordeaux, crémant da Borgonha, crémant de Jura, crémant de Savoie, crémant de Die e crémant de Limoux, os 2 últimos no sul da França. Pois bem, mas vamos falar como é que é feito um espumante, principalmente um champanhe, ou um espumante do método tradicional, que é exatamente o mesmo método, para vocês verem a complexidade, né, que é feito um espumante nesse nível do método tradicional, para de agora em diante valorizarem muito mais um espumante ou champanhe ou feito pelo método tradicional, que é o mesmo método champenoise que se faz o champanhe. Bem, primeiro, né, o que é que se faz? Se faz um vinho tranquilo, né, e esse vinho vai se tornar o vinho base para a elaboração do espumante. E o que é um vinho tranquilo? É aquele vinho que não tem borbulhas, ou seja, durante a fermentação, né, onde as leveduras transformam uma molécula de açúcar em 2 de álcool e 2 de gás carbônico, o gás carbônico vai embora, né? Por isso que os vinhos não têm gás carbônico. Os vinhos
tranquilos, são chamados assim porque é deixado escapar o gás carbônico. E aí se pega esse vinho tranquilo, já pronto, né, e vai se usar ele como um vinho base. E aí o que é que se vai fazer? Na primeira etapa se vai acrescentar leveduras selecionadas do tipo Saccharomyces cerevisiae, mais uma quantidade de açúcar refinado na proporção necessária para criar uma pressão na garrafa de 5 atmosferas, ou seja, 5 atm, são 5 kg de força por centímetro quadrado, e isso equivale a uma pressão de 70 libras, ou seja, um pneu do carro em torno de 35 libras, então seria 2 vezes a pressão de um carro de 35 libras a pressão, então é muita pressão. E aí o que vai acontecer? Vai começar uma segunda fermentação, com essa adição de novas leveduras e de uma quantidade nova de açúcar. E as novas leveduras vão, né, pegar o vinho já pronto, o vinho tranquilo, que é o vinho base, e vai começar a fazer uma nova fermentação. Dessa vez, né, esse vinho base com essa adição de açúcar e as novas leveduras vai ser envasado, ou seja, vai ser engarrafado, e aí vai começar essa segunda fermentação que se chama prise de mousse, ou seja, tomada de espuma. E a prise de mousse, né, ela dura em torno de 6 a 8 meses, né, para fazer essa fermentação, essa segunda fermentação. E aí, quando essa fermentação acaba, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um processo, né, onde as garrafas vão ficar nas caves durante um bom tempo, né, para deixar evoluir esse vinho, e fica em torno de 15 meses nas caves, e os vinhos espumantes safrados, né, eles ficam 36 meses numa cave. Durante esse tempo, né, vai acontecer a autólise, o processo de autólise, que nada mais é do que a morte das leveduras. De tanto ela transformar o suco em álcool, elas terminam se envenenando com esse álcool e morrem, e aí, né, isso chama-se de autólise. E essa autólise, o período dela concluir é em torno de 9 meses. Né? Embora fique 15 meses ou 36 meses na cave, né, a autólise em 9 meses ela acaba. E o que é que acontece? As leveduras, né, Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, elas vão se decompor, né? São micro-organismos unicelulares, vão se decompor, e essas substâncias decompostas das leveduras, elas vão se integrar, né, ao vinho, ao espumante. E aí vai acrescentar, né, ao vinho novos aromas, novos sabores, né, novos aromas do tipo pão, brioche, amêndoa, cogumelo, né, são aromas terciários que vai ser acrescentado. E essas leveduras decompostas, elas vão criar uma borra, né, que a gente chama maturação Surly, né, e essa borra, né, ela fica lá dentro da garrafa. Depois, no futuro, o vinicultor ele pode tirar, né, ou não. E o que é que vai acontecer? Quando acaba o processo de autólise e acaba o período em que o espumante fica na cave, vai acontecer um novo processo que se chama remoagem. A remoagem é exatamente porque dentro da garrafa existe uma borra feita pela decomposição das leveduras, e aí a remoagem, o que é como esse processo? Se coloca as garrafas, né, horizontalmente em pupitres, que são cavaletes em forma de V inverso chanfrados, e se coloca
essas garrafas horizontalmente, e um profissional chamado remoer, um remoer profissional, ele diariamente, durante 20 dias, ele dá um quarto de volta na garrafa e inclina um pouco, mais um quarto no dia seguinte, inclina um pouco, até essa garrafa, né, ela ficar de ponta cabeça, né, lá no puprito, né? Então ela fica de ponta cabeça, e isso é o processo de remoagem. Com isso, durante esses 20 dias, né, a sedimentação dessas leveduras mortas, ou seja, a borra, ela se concentra no gargalo, aqui embaixo. Está toda aqui embaixo. E aí vem uma terceira etapa, que é o processo de degorgement. E aí o que faz nesse processo? Essa borra que está no fundo da garrafa, né, se coloca as garrafas numa salmoura bem gelada, numa temperatura de 27 graus Celsius negativo, ou menos 30 graus, né, 27 a 30 graus negativos, e aí se congela, né, esse gargalo, fazendo com que essa borra vire um picolé dentro da garrafa. E aí, depois que esse picolé está feito, né, das borras, se tira, né, a tampa da garrafa, e a pressão que existe dentro, criada pelas leveduras transformando açúcar em álcool e gás carbônico. O gás carbônico, a força dele, né, vocês viram que é 5 atm, né, 70 libras, expulsa, né, pela força da própria pressão, expulsa essa borra e ela sai da garrafa, né? E aí o que é que acontece? Claro, né, não só sai o picolé, a borra, como também um volume, mesmo pequeno, de espumante. Então é preciso recompor essa garrafa, completá-la com espumante. E é o que acontece. Exatamente. Se coloca agora um licor de expedição, né? Esse licor de expedição, ele é composto do próprio espumante que estava noutra garrafa, no outro tanque, no outro barril. E aí se completa a quantidade de espumante que estava anteriormente, mas também se coloca uma quantidade de açúcar adicional, exatamente para definir o estilo do espumante. E aí, dependendo da quantidade de açúcar, você vai ver na tabelinha, vai aparecer aí no vídeo, pode ser do tipo Nature, que é um espumante exatamente como esse aqui é um Nature, ele não tem adição de açúcar. Então tem o Extra Brut, tem o Brut, tem o Extra Seco, tem o Seco, tem o Demi-Seco, tem o Doce, né? Então, você tem sem açúcar e com muito açúcar. Então, isso define o estilo do espumante. Então, depois disso, né, foi colocado o licor de expedição, né, se envasa esse líquido, ou seja, se engarrafa esse líquido, e se coloca uma rolha especial, e com o tempo ela fica com aquela cabecinha característica de uma garrafa de espumante, redondinha, né, a rolha, e se coloca uma gaiola de arame, né, que é chamada de gabieta também, ou mesmo mucilé, e aí se deixa essa garrafa descansar por um ano, né, o vinho descansar por um ano na cave. Depois de um ano, aí se coloca o rótulo e se põe para vender essa garrafa. Então esse é o método champenoise, ou método tradicional, ou método clássico. Então, de agora em diante, quando você vir num rótulo o nome método tradicional ou método clássico, se não for uma champanhe legítimo da região de Champagne, no norte da França, valorize muito esse vinho, porque foi muito tempo, muito trabalho, muita paciência, muitos processos vinícolas, né, que transformaram a uva num espumante, né, ou o vinho base tranquilo num espumante. Então, não só
né, valorize, mas procure, né, degustar, apreciando os maravilhosos sabores que um espumante pode oferecer. Aqui, né, eu tenho, além do champanhe legítimo, eu tenho exatamente os dois extremos de espumante, que é um Nature, que não tem adição de açúcar, e um Moscatel, né, que é muito doce, tem em torno de 80 gramas de açúcar por litro. Então é super doce esse Moscatel. Inclusive, né, esse Moscatel da Casa Perino, ele tem um selo aqui, simplesmente porque é o 5º melhor espumante do mundo. Há uns 3 anos atrás, o Brasil, a Casa Perino, recebeu esse título, né, do Moscatel que ela produz, que é o 5º melhor espumante do mundo. Ou seja, você tem belíssimas opções, né? Se bem que esse espumante da Casa Perino não é feito pelo método tradicional, né? Mas eu quis mostrar os dois extremos de doçura de um espumante. Ele é feito pelo método Ast, né? Tem outros métodos, tem o Charmat, tem o Ancestral, né? Tem o de transferência, mas eu não vou falar nisso. O importante é hoje saber o que é o método tradicional, que é exatamente idêntico ao método champenoise. Então, saúde e degustem os vinhos espumantes sobre esse método.